Você já teve a sensação de que está vivendo rápido demais para entender o que está acontecendo? Não rápido no corpo, mas rápido na história. Como se o mundo tivesse decidido acelerar justamente quando você achava que finalmente tinha aprendido a navegar por ele. Durante décadas, você viu mudanças acontecerem. Televisão virar internet, cartas virarem mensagens instantâneas, telefones virarem computadores de bolso. Você se adaptou. Você sempre se adaptou. Mas agora parece diferente. Parece que algo mais profundo está se movendo. Não é só uma nova tecnologia. Não é só mais um aplicativo. É como se as próprias regras do jogo estivessem sendo reescritas enquanto ainda estamos jogando. Talvez você sinta isso quando vê notícias sobre inteligência artificial criando textos, imagens, vozes quase humanas. Talvez quando escuta falar de edição genética, de máquinas que aprendem sozinhas, de computadores que prometem resolver problemas que antes levariam séculos. Talvez você não consiga explicar exatamente o que incomoda, mas sente que estamos cruzando uma linha invisível. Uma linha que separa um mundo em que a tecnologia nos ajudava de um mundo em que ela começa a nos redefinir. E a pergunta que começa a surgir, silenciosa, quase desconfortável, é esta: estamos preparados para decidir quem queremos ser diante de tudo isso? Porque há quem diga que 2026 pode não ser apenas mais um ano no calendário. Pode ser o ano em que a direção do nosso futuro deixa de ser reversível. E se isso for verdade, então não estamos falando apenas de inovação. Estamos falando de destino. O que estamos vivendo agora não é apenas mais um capítulo da história tecnológica. Ao longo da vida, você viu grandes transformações acontecerem. Viu o campo se mecanizar, as cidades crescerem, o trabalho mudar de forma, o dinheiro deixar de ser papel e virar número na tela. Cada revolução teve seu tempo. A revolução agrícola levou séculos. A industrial levou gerações inteiras para se consolidar. Até mesmo a revolução digital, que parecia tão rápida, levou décadas para realmente transformar tudo ao nosso redor. Houve tempo para adaptação, para resistência, para debate. Houve tempo para que as instituições acompanhassem as mudanças. Mas o que estamos presenciando agora parece concentrado demais, comprimido demais. É como se várias revoluções tivessem decidido acontecer ao mesmo tempo. Inteligência artificial não é mais assunto de laboratório. Ela já escreve, responde, analisa exames, compõe músicas, dirige carros. Biotecnologia já permite editar genes com uma precisão que há poucos anos parecia impossível. Computadores quânticos começam a sair do campo puramente experimental e prometem resolver problemas que desafiaram cientistas por décadas. Robôs estão cada vez mais autônomos, mais precisos, mais integrados ao cotidiano. Isoladamente, cada uma dessas áreas já seria transformadora. Mas o que realmente muda o jogo é quando elas começam a se combinar. A inteligência artificial acelera a pesquisa genética. Avanços em neurociência ajudam a desenvolver algoritmos mais sofisticados. Novos tipos de computação potencializam modelos de aprendizado de máquina. Uma tecnologia alimenta a outra. Uma amplifica a outra. É aqui que muitos pensadores, inclusive Harari em algumas de suas reflexões mais recentes, apontam para algo inquietante. Não estamos apenas criando ferramentas melhores. Estamos criando sistemas que começam a tomar decisões, interpretar dados e até produzir conteúdo em níveis que rivalizam ou superam capacidades humanas em áreas específicas. Pela primeira vez na história, o criador começa a dividir espaço com a criação em termos de competência intelectual. Isso mexe com algo profundo. Durante toda a trajetória da humanidade, sempre houve uma distinção clara entre nós e as ferramentas que usávamos. O martelo nunca pensou. A máquina a vapor nunca opinou. O computador executava comandos programados por alguém. Agora começamos a lidar com sistemas que aprendem,
que se adaptam, que geram respostas inéditas. Isso levanta uma questão que vai além da técnica. O que significa ser humano quando a inteligência deixa de ser exclusividade nossa? O que significa criatividade quando uma máquina pode compor uma sinfonia ou escrever um texto coerente? O que significa natural quando podemos editar nosso próprio código genético? Essas perguntas não são filosóficas demais para o cotidiano. Elas têm implicações práticas. Se não sabemos exatamente onde termina o humano e começa o artificial, como organizamos a educação? Como preparamos nossos netos para um mercado de trabalho que pode não valorizar as mesmas habilidades que valorizamos por décadas? Como definimos limites éticos para modificações biológicas? Como garantimos que o poder dessas tecnologias não fique concentrado em poucas mãos? É por isso que 2026 aparece como um ponto de inflexão possível, não por superstição, não por drama, mas porque estamos chegando a um momento em que muitas dessas tecnologias deixam de ser promessas e passam a ser infraestrutura. E quando algo vira infraestrutura, fica muito mais difícil mudar o rumo. Pense numa cidade em crescimento. No início, ainda é possível decidir onde ficarão as avenidas principais, onde serão as áreas residenciais, onde estarão os centros comerciais. Mas depois que as ruas são asfaltadas, que os prédios são erguidos, que os bairros se consolidam, qualquer mudança se torna cara, lenta e complexa. Você pode reformar uma casa, mas redesenhar a cidade inteira é outra história. Com tecnologia, acontece algo semelhante. As decisões que estão sendo tomadas agora sobre como integrar inteligência artificial nas instituições, sobre como regular edição genética, sobre como estruturar a relação entre humanos e máquinas, vão definir o desenho básico da sociedade nas próximas décadas. Não significa que depois não haverá escolhas. Significa que as escolhas ficarão mais limitadas, mais condicionadas pelo que já foi estabelecido. E talvez o ponto mais delicado seja este. Não estamos apenas mudando o mundo ao nosso redor. Estamos começando a alterar a própria natureza humana. Interfaces, cérebro-máquina, já são estudadas com seriedade. Próteses neurais, ampliação cognitiva, terapias genéticas que eliminam doenças hereditárias. Tudo isso é extraordinário. Tudo isso pode aliviar sofrimento real, mas também pode transformar prioridades, valores, formas de pensar. Se ampliamos nossa capacidade de processamento mental, nossas decisões podem mudar. Se alteramos predisposições biológicas, nossa visão de vida pode mudar. Estamos entrando num território em que as categorias que usamos hoje para julgar o que é bom ou ruim podem não ser suficientes amanhã. Diante disso, surge uma sensação difícil de ignorar. Não é medo puro. Não é rejeição à tecnologia. É a percepção de que estamos decidindo algo grande demais, rápido demais. Talvez você já tenha sentido isso ao ouvir uma notícia sobre avanços que, há poucos anos, pareceriam ficção científica. Talvez tenha pensado em seus filhos, em seus netos, e se perguntado em que tipo de mundo eles estarão vivendo quando tiverem a sua idade. Talvez tenha se perguntado se as decisões mais importantes estão sendo tomadas em salas fechadas, por grupos que não representam a complexidade da sociedade como um todo. E aqui está a parte que mais importa. Reconhecer essa inquietação não é sinal de atraso, não é ser contra o progresso, é sinal de consciência. É entender que poder tecnológico sem sabedoria pode se tornar um problema, e que a velocidade não substitui reflexão. 2026 pode ser apenas um número no calendário, mas pode também ser o momento em que percebemos que ainda temos tempo de influenciar a direção antes que a engrenagem se torne grande demais para ser redirecionada. Existe um conceito usado por estudiosos da tecnologia chamado ponto de bloqueio. É aquele momento em que um caminho se consolida tanto que mudar de direção passa a exigir um esforço desproporcional. Não significa que a mudança se torna impossível, mas que ela se torna cada vez mais rara. Pense na dependência que criamos da internet. No início,
era possível imaginar a vida sem ela. Hoje, praticamente todas as estruturas sociais, financeiras, educacionais e até afetivas estão apoiadas nessa rede. O mesmo pode acontecer com as tecnologias que agora estão amadurecendo. Quando sistemas de inteligência artificial forem integrados de forma profunda, a saúde, a justiça, a segurança, a educação, será muito mais difícil discutir se deveríamos ou não ter seguido por esse caminho. Estaremos dentro dele. E o mais interessante é que essa transformação não acontece de maneira abrupta. Ela é silenciosa. Começa com pequenas decisões, aparentemente práticas. Uma empresa decide automatizar parte do atendimento. Um hospital adota um sistema de diagnóstico auxiliado por algoritmo. Uma escola utiliza ferramentas inteligentes para personalizar o ensino. Cada escolha parece razoável, até desejável. O problema não está na decisão isolada, está no efeito acumulado. Quando percebemos, o padrão já se estabeleceu. Yuval Noah Harari costuma lembrar que, pela primeira vez na história, estamos desenvolvendo tecnologias que não apenas ampliam nossas capacidades físicas, mas que podem substituir ou redefinir funções cognitivas que antes eram exclusivas do ser humano. Isso muda o eixo da discussão. Durante séculos, as máquinas fizeram força por nós. Agora elas começam a pensar por nós em determinadas áreas. Talvez não no sentido pleno da consciência, mas no sentido prático de tomar decisões baseadas em dados que nós mesmos não conseguiríamos processar. Isso levanta uma questão delicada para quem já viveu bastante para ver o mundo mudar tantas vezes. Qual é o nosso papel nesse novo cenário? Seremos apenas usuários passivos? Ou ainda podemos participar da definição de limites, princípios e direções? Existe uma tendência perigosa de acreditar que tudo o que é tecnicamente possível inevitavelmente acontecerá. Mas a história mostra que não é bem assim. Sociedades escolhem, regulam, estabelecem fronteiras. O problema é que, para isso acontecer, precisa haver debate público, consciência coletiva e disposição para olhar além do entusiasmo imediato. Há também um aspecto econômico que não pode ser ignorado. Tecnologias disruptivas quase sempre geram concentração de poder. Quem controla os algoritmos, os dados e a infraestrutura tende a acumular influência sem precedentes. Se não houver mecanismos de distribuição e regulação adequados, podemos ver desigualdades se aprofundarem de maneira ainda mais intensa. Isso não é uma previsão alarmista. É uma tendência observada em transformações anteriores. A diferença é que, agora, a escala é global e a velocidade é muito maior. Mas não se trata apenas de economia ou política. Trata-se de cultura. Trata-se de valores. Quando delegamos decisões importantes a sistemas automatizados, também delegamos critérios. Se um algoritmo decide quem recebe crédito, quem é priorizado num atendimento médico, quem é selecionado para uma vaga de emprego, quais parâmetros estão embutidos nessas decisões? Quem definiu esses parâmetros? Quais vieses podem estar presentes? São perguntas que exigem maturidade social. Talvez você esteja pensando que tudo isso parece grande demais para qualquer indivíduo influenciar. É verdade que nenhum de nós controla sozinho o rumo dessas transformações. Mas também é verdade que mudanças estruturais começam com padrões coletivos formados por decisões individuais. A forma como escolhemos usar tecnologia no dia a dia, o tipo de produto que apoiamos, as conversas que estimulamos em nossa família, na comunidade, no círculo profissional, tudo isso contribui para moldar a cultura que cerca essas inovações. Existe ainda um ponto mais profundo. Estamos acostumados a avaliar tecnologias com base na eficiência e na conveniência. Se algo é mais rápido, mais barato ou mais preciso, tendemos a considerá-lo melhor. Mas talvez precisemos ampliar os critérios. Mais rápido, para quê? Mais eficiente, em relação a quais objetivos? Mais conveniente para quem?
A sabedoria tecnológica não consiste apenas em saber o que podemos fazer, mas em refletir sobre o que devemos fazer. Nem toda possibilidade precisa ser explorada apenas porque está ao nosso alcance. 2026 pode marcar o momento em que essas decisões deixam de ser teóricas. Quando sistemas avançados estiverem plenamente integrados à infraestrutura social, o debate não será mais sobre se devemos adotá-los, mas sobre como lidar com as consequências de já tê-los adotado. Por isso, o tempo presente é tão relevante. Ainda estamos numa fase em que princípios podem ser estabelecidos, instituições podem ser adaptadas, regras podem ser discutidas, e talvez a maior pergunta não seja tecnológica, mas humana. Que tipo de sociedade queremos deixar como legado? Uma sociedade guiada apenas por métricas de desempenho e lucro? Ou uma sociedade que integra inovação com prudência, eficiência com ética, progresso com responsabilidade? Essas escolhas não são feitas apenas em parlamentos ou conselhos empresariais. Elas são influenciadas pela cultura que construímos coletivamente. Se há algo que a experiência de vida ensina, é que decisões precipitadas costumam cobrar um preço alto no longo prazo. Prudência não é atraso, é estratégia. Reflexão não é resistência ao novo, é maturidade. Talvez o desafio deste momento histórico seja justamente equilibrar entusiasmo com discernimento. Reconhecer o potencial extraordinário dessas tecnologias sem perder de vista os riscos que elas carregam. E é aqui que a ideia de 2026 ganha contorno mais concreto, não como uma data apocalíptica, mas como um símbolo de transição, um período em que as bases serão consolidadas. Um período em que escolhas aparentemente técnicas terão implicações profundamente humanas. Um período em que ainda é possível perguntar, discutir, ajustar. A pergunta que fica é simples e ao mesmo tempo exigente. Vamos participar dessa conversa ou deixá-la acontecer sem nós? Porque, gostemos ou não, as decisões tomadas agora moldarão o mundo que nossos filhos e netos habitarão quando atingirem a idade que temos hoje. Talvez a reflexão mais importante seja esta: o futuro não é algo que simplesmente acontece conosco. Ele é construído, passo a passo, por decisões humanas. Tecnologias não surgem do nada. Elas são resultado de prioridades de pesquisa, de investimentos, de políticas públicas, de interesses econômicos e também de demandas culturais. Quando aceitamos a ideia de que tudo é inevitável, abrimos mão da responsabilidade que ainda temos. E responsabilidade não significa controle absoluto. Significa participação consciente. É verdade que não podemos desacelerar o mundo sozinhos, mas podemos influenciar a forma como nos relacionamos com ele. Podemos escolher não transformar cada novidade em idolatria. Podemos exigir transparência de empresas e governos. Podemos apoiar iniciativas que colocam ética no centro do debate tecnológico. Podemos incentivar uma educação que ensine pensamento crítico, não apenas habilidade técnica. Podemos conversar com nossos familiares sobre limites, sobre privacidade, sobre valores que não queremos perder. Ao longo da história, sociedades que atravessaram grandes transformações com menos sofrimento foram aquelas que conseguiram combinar inovação com estrutura institucional sólida. A Revolução Industrial, por exemplo, trouxe avanços imensos, mas também exigiu a criação de leis trabalhistas, sistemas de proteção social, novas formas de organização política. Sem essas adaptações, o impacto teria sido ainda mais desigual e destrutivo. Agora enfrentamos algo semelhante, só que em escala mais ampla e em ritmo mais acelerado. Um ponto que raramente é discutido com profundidade é o impacto dessas tecnologias na própria percepção de sentido. Durante boa parte da vida, o trabalho foi uma fonte de identidade. Produzir, ensinar, cuidar, criar, liderar. Se sistemas automatizados assumirem tarefas cognitivas complexas, será necessário redefinir o valor do esforço humano. O que dará propósito,
às próximas gerações. Como garantir que não substituamos apenas empregos, mas também dignidade e pertencimento? São questões que exigem mais do que respostas técnicas. Exigem visão de sociedade. Há também a dimensão da autonomia. Quanto mais dependentes nos tornamos de sistemas inteligentes para tomar decisões, mais precisamos refletir sobre nossa própria capacidade de julgamento. Delegar tarefas pode ser conveniente. Delegar discernimento é outra história. Manter a habilidade de pensar criticamente, de questionar resultados automatizados, de não aceitar respostas prontas sem reflexão, será talvez uma das competências mais importantes dos próximos anos. 2026, nesse contexto, representa uma encruzilhada simbólica. Não porque tudo mudará de um dia para o outro, mas porque os alicerces estarão mais definidos. É o momento em que perceberemos se construímos estruturas capazes de equilibrar poder tecnológico com responsabilidade humana. Se criamos mecanismos de supervisão adequados, se desenvolvemos uma cultura que valoriza prudência tanto quanto inovação. E aqui entra um aspecto fundamental para quem já viveu o suficiente para testemunhar tantas transformações. A experiência acumulada é um recurso valioso. Maturidade traz perspectiva. Quem já viu ciclos de entusiasmo e desilusão sabe que nem toda promessa se cumpre exatamente como anunciada. Essa visão pode contribuir para um debate mais equilibrado. Pode ajudar a evitar tanto o pessimismo paralisante quanto o otimismo ingênuo. Talvez o grande desafio deste momento seja lembrar que progresso verdadeiro não é apenas avanço técnico, é avanço humano. É melhoria de qualidade de vida, de justiça social, de equilíbrio ambiental, de fortalecimento de vínculos. Se a tecnologia não servir a esses objetivos, ela corre o risco de se tornar um fim em si mesma. No fim das contas, a pergunta que ficará para 2026 não será quantos algoritmos criamos ou quantos genes editamos. Será se conseguimos fazer isso com sabedoria, se conseguimos preservar valores fundamentais enquanto expandíamos capacidades, se fomos capazes de discutir antes de consolidar, se escolhemos participar em vez de apenas assistir. Talvez você não esteja em um laboratório de pesquisa, nem em um conselho de administração, mas está em uma posição igualmente importante, a de cidadão, de pai, de avô, de profissional experiente, de alguém que influencia conversas e decisões ao seu redor. Cada postura, cada escolha de consumo, cada debate incentivado contribui para moldar o ambiente em que essas tecnologias se desenvolvem. No final, 2026 pode revelar algo maior do que avanços científicos. Pode revelar se fomos capazes de agir com responsabilidade diante do poder que criamos. Se fomos maduros o suficiente para reconhecer que inteligência sem sabedoria é incompleta, e se entendemos que o futuro não pertence apenas aos engenheiros e investidores, mas a todos nós. Porque, no fim, a verdadeira questão não é se a tecnologia vai evoluir. Ela vai. A questão é se nós evoluiremos junto, em consciência, em ética e em visão coletiva. E essa resposta começa agora, nas escolhas que fazemos, enquanto ainda temos tempo de escolher.